Deus te abençoe, que a paz esteja com você, que a paz esteja no teu coração, esteja no teu lar e envolvendo todas as pessoas da tua família. No Salmo 91, nos versículos 1 e 2, nós encontramos as seguintes palavras: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Este salmo é maravilhoso. É um salmo, certamente, ao lado do Salmo 23, especialmente o primeiro versículo do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente após o Salmo 23, o Salmo 91, também o primeiro versículo, seja o mais conhecido. Quem sabe o mais citado. É muito comum encontrarmos pessoas, né, que tenham em suas casas, em seus escritórios, em suas empresas, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Às vezes essa Bíblia é até empoeirada. E é comum também encontrarmos pessoas que tenham impresso o Salmo 91, colocado num quadro, ou até alguns como se fora um amuleto colocado dentro da carteira ou em algum lugar assim, né? Pessoas citam essas palavras, este salmo. Então, como eu disse, realmente é muito conhecido. E eu quero, nesta manhã, meditar com você a respeito, especialmente das primeiras palavras, dos primeiros 2 versículos do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Primeiramente, quero destacar os 2 nomes de Deus que são apresentados neste primeiro versículo do Salmo 91. O Altíssimo e o Onipotente. Essas 2 palavras, esses 2 nomes de Deus, são citados na Bíblia, fazendo referência a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Onipotente, antes mesmo dele criar céus e terra. Ou desde a criação, o Altíssimo e o Todo-Poderoso são 2 nomes que aparecem nas Escrituras Sagradas, se referindo direta e exclusivamente a Deus. Todos os seres celestiais, em todos os tempos, reconhecem o Deus Criador dos céus e da terra como o Altíssimo. Até mesmo a Bíblia cita que aquele ser que um dia pensou que poderia se igualar em grandeza, em glória, em domínio, se referia a Deus como o Altíssimo. Esse ser dizia no seu coração que subiria ao céu até as mais altas nuvens e estabeleceria nessas nuvens o seu trono, e dessa forma seria semelhante ao Altíssimo. Então, Altíssimo e Onipotente são 2 palavras, 2 nomes de Deus que nós devemos sempre citar em nossas orações, nós devemos sempre invocar, porque a Bíblia diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. Neste salmo mesmo, o Salmo 91, já no final, diz que aqueles que conhecem o nome do Senhor terão as suas orações, os seus clamores atendidos, serão ouvidos quando clamarem. Então nós devemos citar sempre e entender o que significa o Altíssimo e o Onipotente, citar sempre o nome de Deus. O Altíssimo significa que Deus é incomparavelmente elevado. Ele está acima de tudo, de todos, e ninguém, em tempo algum, em situação, em hipótese, em imaginação alguma, poderá se igualar a Ele em grandeza, em poder, em domínio, em exaltação,
em elevação. O onipotente significa o todo-poderoso, aquele que centraliza em si, aquele que concentra em si, em primeiro lugar, todo o poder, toda autoridade, todo domínio emana do Senhor, porque é dele que procede todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. E nesta onipotência de Deus está também duas outras qualidades ou dois outros atributos de Deus, que é onisciência e onipresença. Como ele é o onipotente, o todo-poderoso, ele também pode estar em todos os lugares, em todos os tempos. Por exemplo, não há lugar no céu ou na terra que Deus não possa estar. E não há tempo também, passado, presente e futuro não existe para Deus. Ele é o Deus eterno. Esse é um outro nome de Deus, o Eterno. Então, o Altíssimo, o Onipotente e o Eterno se referem exclusivamente a Deus. Só Ele é isto. Então, onipotente significa que Ele é o Todo-Poderoso e tem o poder de onipresença, ou seja, de ter a sua presença, de estar presente em todos os lugares. Outra coisa maravilhosa que está na onipotência de Deus, de poder todas as coisas, é a sua onisciência. Ou seja, ele é tão o Todo-Poderoso que ele tem o poder de saber, de conhecer tudo em todos os tempos. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E, na verdade, onisciente e onipresente está dentro deste fato de ele ser o onipotente. Então, primeiramente, o que nós destacamos nesse primeiro versículo é que ele é o Altíssimo e o Onipotente. E a Bíblia declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Por que esconderijo? Este Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, ele se esconde, ele não quer ser encontrado, não quer ser achado de forma alguma. Não é que quando se refere à habitação de Deus como o seu esconderijo, não está dizendo que Deus se esconde, que Deus foge de nós, do ser humano, que ele não quer ser encontrado. Mas ao contrário, significa que nós temos que procurá-lo. A palavra de Deus, ele mesmo fala que se nós clamarmos a ele, se nós o buscarmos de todo o coração, ele diz: e eu serei achado de vós. Ele mesmo diz: aquele que me busca de todo o coração. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor e a sua face continuamente. A Bíblia nos diz no Salmo 27 que no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Então, essa palavra esconderijo do Altíssimo significa que, por ele ser o Altíssimo, ele habita, ele está em lugar tão sublime, tão glorioso. A habitação de Deus, a presença de Deus é algo tão sublime, tão glorioso, que o ser humano precisa buscar. Porque desde que o pecado assolou a humanidade, entrou como marca terrível na raça e na natureza humana, o ser humano passou a fugir da presença de Deus. Então ele habita no seu esconderijo para que nós sejamos inspirados pelo seu próprio espírito a buscá-lo, a desejar, a querer estar cada vez mais com ele. Então, aquele que habita com Deus, aquele que vive na presença de Deus, isso significa habitar no esconderijo do Altíssimo, no secreto, na intimidade da sua presença, tem descanso. Descansa à sombra do Onipotente. É algo glorioso. No passado, no Velho Testamento, as pessoas que viveram com Deus, né? Como por exemplo o povo de Israel, quando estava encaminhada pelo deserto durante 40 anos, a Bíblia diz que eles eram protegidos por Deus durante o dia, como debaixo de uma nuvem. A presença de Deus, a proteção da presença de Deus se manifestava a eles como se fosse uma nuvem. Então eles viviam à sombra.
A palavra de Deus nos diz, já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que agora nós não precisamos mais viver à sombra, porque agora nós temos a substância. Nós não temos só a sombra, nós não precisamos mais da sombra, porque nós temos agora a própria presença de Deus real entre nós. Então, se no passado, se no Antigo Testamento, viver à sombra já era algo glorioso, que dirá quem pode hoje viver inteiramente, intimamente, na substância, na presença, no fato, né, da presença de Deus. Mas quem é essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e que, portanto, dessa forma descansa na sombra do Todo-Poderoso? É a pessoa que faz determinadas declarações. Por isso, no versículo 2 diz: direi do Senhor. Algumas versões diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz do Senhor. Ou seja, é a pessoa que fala a respeito de Deus. 4 declarações que são indispensáveis para se ter essa condição de habitar na presença de Deus e de descansar, de estar protegido e inteiramente em paz nessa presença. 4 declarações poderosas. Primeira, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Ou seja, eu não tenho outro Deus além de ti. Tu és o único Senhor na minha vida. Tu és o único que eu reconheço como Deus. Aliás, esta é uma das declarações que o próprio Deus ordenou ao seu povo, no Antigo Testamento, o povo de Israel, que fosse declarada diariamente, constantemente. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, 5, está escrito assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, que significa: ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Então essa declaração é poderosa. Tu és o meu Deus. Você pode declarar comigo isto? Se você puder nesse momento, com o teu coração sincero e cheio de fé, dizer comigo, faça isso. Tu és o meu Deus. Diga assim: ó Altíssimo, ó Onipotente, tu és o meu Deus. A segunda declaração poderosa: tu és o meu refúgio. Significa o seguinte: nos momentos de tempestades, nos momentos de angústias, de dificuldades, de batalhas, de guerras, de conflitos na minha vida, eu corro para ti. Tu és o meu refúgio. Eu não me refugio nas pessoas, eu não me refugio em mim mesmo internamente, eu não me refugio nas coisas ao meu redor, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso tocar. Eu me refugio em ti. Eu me refugio em ti porque tu és o meu Deus. Então, tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio. Você pode declarar comigo nesse momento também esta segunda declaração poderosa? Diga assim: ó Altíssimo, ó Onipotente, tu és o meu refúgio. A terceira declaração poderosa: tu és a minha fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz a respeito do Senhor, diz do Senhor, ou direi do Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ou seja, quem me fortalece é o Senhor. Esses dias nós meditamos juntos lá na declaração do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que ele declara, né? E nós entendemos isso juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se é o meu Deus, em quem me refugio, que me fortalece, que é a minha fortaleza, eu não estou fraco, eu não sou abalado, eu sou como o monte de Sião, que permanece para sempre, porque eu confio nele. Né? Ele é a minha fortaleza. Não são as situações, as circunstâncias, as coisas que meus olhos me mostram, que me fazem estar forte, que me fazem estar firme ou deixar de estar assim. É o meu Deus, porque ele é minha fortaleza.
Faça comigo essa declaração também. Novamente, ó Altíssimo, ó Onipotente, Tu és a minha fortaleza. E em quarto lugar, a declaração poderosa, eu confio em Ti, ou em Ti eu confiarei. Parece que essa declaração, eu confio em Ti, é uma declaração muito simples, né? Parece que é uma coisa assim muito normal, porque se eu perguntasse quem confia em Deus, provavelmente a maioria das pessoas levantaria sua mão e diria, eu confio em Deus, eu confio em Deus, não é? Mas a confiança em Deus, ela tem que ser muito consciente, determinada, tem que ser muito firme. Por exemplo, no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo que fala sobre a fé, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que diz, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, portanto se aproxima de Deus, inclusive com declarações. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensa aqueles que o buscam. Olha, nós vivemos um tempo em que cada vez mais pessoas que afirmam que não creem em Deus, ou que se creem em Deus, o veem como alguém distante, como alguém com poder limitado, ou como alguém com quem eles não querem ter um relacionamento diário, contínuo, íntimo, comprometido. Esse número de pessoas tem crescido alarmantemente, né? De uma forma que nos alarma, que nos deixa triste. Que pena, porque também está escrito na Bíblia, diz o nécio, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então nós precisamos declarar, eu confio em Ti. Primeiro, eu confio que o Senhor é real, eu confio que o Senhor existe, eu confio que Tu és o Todo-Poderoso, eu confio, eu creio em Ti, eu creio que Tu és fiel, eu creio que Tu és bom, eu creio que tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, porque Tu és o Todo-Poderoso e tens todo o poder para cumprir, inclusive mesmo que o tempo passe. O Senhor, como Todo-Poderoso, é também onipresente. O passado, presente e futuro estão todos como realidade do Senhor. Eu confio em Ti. Essa quarta declaração eu quero também fazer junto com você. Vamos fazer? Ó Altíssimo, ó Onipotente, eu confio em Ti. Se você fez essas declarações comigo com fé e a partir de hoje entendendo aquilo que o Espírito Santo através da minha vida me permite, me dá a graça, porque é realmente pela graça, não é por merecimento, por méritos meus, e eu quero deixar bem claro que toda a honra e toda a glória e todo louvor é ao Altíssimo, ao Onipotente, ao meu Deus, ao meu refúgio, a minha fortaleza, aquele em quem eu confio. Portanto, pela graça eu posso compartilhar isso com você. E se você faz essas declarações comigo e passa a fazê-las a partir de hoje com esse entendimento, saiba que há descanso, há tranquilidade, há paz, mesmo nas tempestades, como meditamos esses dias, não é? Mesmo nas situações adversas e difíceis, você pode estar em paz. Por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, é aquele que declara, que confessa, que fala, ó Altíssimo, ó Onipotente, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu confio em Ti. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a tua vida, inscreva-se no nosso canal, no YouTube, compartilhe esta mensagem, porque o que nós estamos fazendo é para glorificar a Deus e exaltar a palavra de Deus, que é aquilo que nos fortalece, aquilo que nos dá direção e conforto e paz nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.